O sedutor já te seduziu hoje? Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo de hoje. Porque hoje eu vou falar sobre o sedutor de todo mundo. Sim, ele está aí todos os dias tentando seduzir as pessoas. Para que essa sedução seja perfeita, digamos assim, seja irresistível, ele oferece muitas coisas. Ele oferece aquilo que é o ponto fraco das pessoas. Ou seja, aquele pecado, digamos assim, que a pessoa mais gosta de fazer, ele oferece isso. Ele arma as situações para que isso esteja diante da pessoa. É assim que ele faz para seduzir as pessoas. Com aquilo ou com aquele pecado que elas mais gostam de fazer. Então, ele arma situações para que isso aconteça. E muitas pessoas caem na sua sedução. Praticam o pecado. Praticam a abominação. Praticam a iniquidade. Praticam a impiedade. E assim é que caminha a humanidade segundo o sedutor de todo mundo. Então, essa é a realidade que acontece mesmo, sem dúvida alguma. O sedutor de todo mundo está por aí, armando as suas seduções, tentando seduzir as pessoas. Então, se isso acontecer na sua vida, você tem que entender que você não pode dar lugar ou ocasião para a sedução do diabo em tempo algum. Não dê ouvidos às suas sugestões, que ele também usa para te seduzir. Não dê oportunidade para as ciladas dele, para as armadilhas, para os ardis que ele coloca na sua frente para te seduzir, para que você caia nessa armadilha que ele fez contra você e contra mim também. Porque tanto você como eu somos os alvos da sedução do diabo, sem dúvida alguma. Então, todos aqueles hoje que infelizmente são cavalos de Satanás ou do diabo, essas pessoas já caíram na sua sedução. O entendimento dessas pessoas está cegado. Elas agora fazem o jogo daqueles a quem elas se uniram por pactos ou por aliança de maldição. Então, é assim que acontece, pessoal. É isso que está acontecendo hoje. Sem dúvida alguma. E para que você e eu não possamos cair nessas armadilhas sutis que são colocadas à nossa frente, nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes e inabaláveis contra as ciladas do diabo. São ciladas sedutoras. Ele coloca toda a sua astúcia para te seduzir. É assim que acontece, pessoal, sem dúvida alguma. E muitas pessoas hoje no século XXI já caíram nas suas seduções. Já fizeram pactos com ele. Venderam as suas próprias almas para ele, em troca de fama, fortuna. Essa é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas já caíram na sedução do diabo. Então, é preciso tomar cuidado com isso, para que nem você nem eu possamos ser vítimas disso. Porque ele está procurando novas vítimas por aí, para seduzir. E ele usa todos os meios necessários para seduzir a pessoa.
É verdade mesmo. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não podemos ficar vulneráveis para a sedução do diabo. Não. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Então, eu vou ler aqui alguns textos que expressam claramente a ação do sedutor de todo mundo, que é o diabo. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 12, versículo 9. Então está escrito assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra. Ele está aqui, nesse ambiente onde vivemos. E ele está seduzindo as pessoas, pessoal, desde que isso aconteceu. Sem dúvida alguma. E já foram milhares, ou melhor, já foram bilhões de pessoas ao longo da história que foram seduzidas por ele. Essas pessoas passaram a ser filhos dele. De forma que essas pessoas satisfazem os desejos do pai da mentira, que é o pai delas. O sedutor delas é o pai da mentira. Seduziu elas com mentiras. E as pessoas caíram nessa sedução. Então, isso só mostra que muitas mentiras ao longo da história se tornaram verdade. É assim que ele opera, dessa forma. Ele quer acabar com a verdade para colocar a mentira como algo que seja o senso comum do mundo. O sedutor de todo mundo tem esse objetivo. Ele está concretizando isso. Sem dúvida alguma. Então, ele é o sedutor de todo mundo. A antiga serpente. É com ele que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos nos acautelar, nos prevenir. Para que não aconteça que a sedução dele possa te afetar ou me afetar de alguma forma. Então, é preciso que estejamos atentos a isso. Possamos discernir isso. Possamos entender que essas seduções, elas são muitas vezes muito sutis, até mesmo imperceptíveis, digamos assim. É preciso estar atento, sóbrio, vigilante, para não cair na sedução do diabo, que é o sedutor de todo mundo. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal, porque isso é uma questão muito séria, que não podemos brincar com esse tipo de coisa em tempo algum. É assim que nós devemos ter um procedimento sensato para nos livrarmos das ações do sedutor de todo mundo, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 8 ao 11. Então, um dos mandamentos da Bíblia satânica é que a pessoa pode usar a magia. O sedutor de todo mundo seduz as pessoas com isso, que elas podem usar a magia, sem impedimento algum. É por isso que muitos mágicos no mundo hoje usam magias espantosas. Porque eles foram seduzidos para fazerem isso. Magias diabólicas, espantosas, terríveis.
elas são magias usadas com esse objetivo. Magias são coisas feitas para enganar as pessoas. Então, esse texto aqui vai falar um pouco a respeito disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 8 ao 11. Está escrito assim, ó. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, ali estava Elimas, um mágico, um homem que foi seduzido pela magia, do sedutor de todo mundo. Ele praticava magia e estava ali tentando procurar afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo. Então já começou expressando a verdade. Elimas, o mágico, que foi seduzido pelo sedutor de todo mundo, era um dos filhos do diabo. Isso é verdade. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Quem é cheio de todo engano e de toda malícia é o sedutor de todo mundo. Mas aqueles que são seduzidos por ele e passam a cumprir a sua vontade usando mágicas e mentiras, essas pessoas também passam a ficar cheias de todo engano e de toda malícia. Inimigo de toda a justiça. Todo aquele que é seduzido pelo diabo, ele se torna inimigo de toda a justiça. De tudo aquilo que é justo, ele se torna inimigo dessas coisas. Ele não aceita, ele não concorda. Ele critica, ele fala mal. Assim acontecia com Elimas, o mágico. Inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, uma das coisas que a pessoa que é seduzida pelo diabo faz é não cessar de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele sempre procura fazer isso. É o objetivo dele. Ele foi seduzido com esse objetivo, de sempre tentar perverter os retos caminhos do Senhor. Isso está acontecendo hoje no século XXI. Com certeza. Em praticamente todos os países do mundo. Pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, esse caso de Elimas, o mágico, expressa bem a realidade de pessoas que foram seduzidas pelo sedutor de todo mundo. Hoje, no século XXI, existem muitas pessoas assim. Muitas mesmo. Muitas aí estão em evidência nas redes sociais, TikTok, YouTube, fazendo vídeos, falando muitas coisas pelas quais elas foram seduzidas a falar. Sem dúvida alguma. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
capítulo 4, versículos 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Então, o sedutor de todo mundo, ele não quer que ninguém ouça a pregação do Evangelho. Ele faz tudo para impedir que isso aconteça. É um objetivo dele. E, infelizmente, é isso que acontece. E esse texto que eu vou ler aqui fala exatamente sobre isso. Vamos ler aqui, ó. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o Deus deste século, a quem Paulo está se referindo aqui, é o diabo, o sedutor de todo mundo. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele torna o entendimento dos incrédulos nulo, inútil, não deixando assim que as pessoas entendam. Não entendam o Evangelho. Não ouçam e não consigam entender o Evangelho em tempo algum. É isso que ele faz, pessoal. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o objetivo do sedutor de todo mundo é impedir que as pessoas possam perceber, possam crer no Evangelho da glória de Cristo. Ele está impedindo que isso aconteça. Pela sua própria sedução, ele faz isso acontecer. É a realidade, pura e simples, que está impedindo muitas pessoas de crerem. Quando a pregação do Evangelho é anunciada sem impedimento algum, muitas pessoas ouvem, mas os incrédulos não conseguem perceber isso, porque o entendimento deles está cegado para eles não verem a verdade do Evangelho que eles estão ouvindo ali. É assim que o diabo faz, sem dúvida alguma. E hoje existem muitas pessoas com entendimento cegado em relação ao Evangelho da glória de Cristo. Porque essas pessoas estão totalmente mergulhadas nas coisas profundas de Satanás. Elas foram seduzidas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Foram seduzidas por ele a fazer isso. E por isso essas pessoas não conseguem entender a pregação do Evangelho da glória de Cristo, que elas deveriam crer para serem salvas pelo Senhor Jesus e por sua graça. Então, muitas pessoas hoje estão nessa condição. É verdade. Muitas pessoas aí que têm PhD, são doutores, são pessoas instruídas na área acadêmica, digamos assim, mas essas pessoas foram seduzidas de tal forma que não conseguem entender o Evangelho da glória de Cristo, porque o seu entendimento foi cegado pelo sedutor de todo mundo. É assim que ele opera, para impedir as pessoas de serem salvas por Cristo Jesus. E para essas pessoas, tudo que está escrito aqui nas Escrituras é mentira, é errado, é besteira. Elas não querem isso, elas não querem saber isso. Principalmente
do Evangelho. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje, pessoal, sem dúvida alguma. Então, está bem claro que o sedutor de todo mundo já seduziu praticamente a humanidade inteira. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Mas mesmo assim, com tudo isso, a pregação do Evangelho continua. E muitas pessoas creem. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que ouve a pregação da palavra do Evangelho, possivelmente é nessa hora que o poder de Deus se manifesta através da pregação. E isso é muito forte, que é capaz de destruir a cegueira de entendimento. Aí ela consegue enxergar com seu entendimento a clareza da verdade do Evangelho da glória de Cristo. Aí a pessoa é salva. Mas a maioria ainda não. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo... Não, escrevi errado aqui. É segunda epístola de Paulo aos Coríntios também, mas agora no capítulo 11. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Por quê? Porque o sedutor de todo mundo, ele também tem o objetivo de cegar o entendimento da igreja, daqueles que creram no Senhor Jesus. Ele faz isso também. Ele usa os seus ministros de justiça, ou melhor, ele transforma os seus ministros em ministros de justiça para, pelo engano, seduzir essas pessoas. E hoje, infelizmente, muitos foram seduzidos sim, mesmo estando na igreja. Por exemplo, nas denominações por aí, existem muitas pessoas que foram seduzidas pelo diabo, pelo sedutor de todo mundo, de forma que elas não conseguem viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Esse texto aqui vai falar exatamente sobre isso. Então está escrito assim, ó: se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Não, estou lendo versículo 4, é versículo 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, então, a antiga serpente, que é o diabo, o sedutor de todo mundo, ele enganou a Eva com a sua astúcia. Ele usou a sua astúcia para seduzir Eva, para que ela, movido por aquela sedução astuciosa, digamos assim, ela comesse do fruto. E depois de comer, deu para o seu marido e ele também comeu. E aí é que começou o pecado no mundo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então, quando alguém cai na sedução do diabo pela sua astúcia, a mente dessa pessoa é corrompida, é pervertida. É aí que acontece o grande erro. A pessoa dá a luz ao pecado por causa disso. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi assim que aconteceu. Assim também seja corrompida a vossa mente,
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ele está falando aqui para a mente da igreja. Quando a mente da igreja é corrompida, a pessoa começa a se apartar, ou seja, a se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O diabo sabe que quando alguém se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, essa pessoa começa a dar lugar ao pecado, às abominações, às iniquidades e às impiedades. É aí que começa o grande erro nos quais muitas pessoas hoje, nesse movimento evangélico, está nessa condição. Porque cedeu à sedução do diabo. E por ele foi contaminado, de forma que muitas pessoas hoje não vivem mais na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa é uma realidade. Então, ele diz aqui, ó, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo tinha essa noção que isso poderia acontecer. E realmente aconteceu, sem dúvida alguma. Então, essa ação do sedutor de todo mundo deu certo. O receio de Paulo se confirmou, porque foi isso que aconteceu. Com certeza. Infelizmente, muitas pessoas se afastaram da simplicidade e pureza devidas a Cristo por causa de terem sido enganados, assim como Eva foi enganada pela serpente com a sua astúcia. Essa serpente também enganou muitos hoje, no século XXI, com a sua astúcia, de forma que essas pessoas se afastaram da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, pessoal, o sedutor de todo mundo, ele faz isso. Não apenas com os incrédulos, mas ele também seduz aqueles que creram, para que, por meio dessa sedução astuciosa, as pessoas possam se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E quando alguém se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, essa pessoa não consegue mais viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É aí que está o êxito da sedução de Satanás, fazendo esse efeito acontecer. Essa ação destrutiva acontece mesmo. Então, essa é a realidade, pessoal, que nós hoje devemos entender. Porque tanto você como eu devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes e inabaláveis contra a sedução do diabo. Para não nos afastarmos da simplicidade e pureza devidas a Cristo em tempo algum. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso hoje, porque essa é uma realidade. Ela está acontecendo hoje. Mas cabe a você e a mim agora que ouvimos o que foi dito aqui, fazemos a melhor coisa que devemos fazer. É rejeitar, é não dar ouvidos, é não enchermos os nossos olhos com as seduções de Satanás. Porque ele nos tenta com as suas seduções de todas as formas possíveis, para que possamos cair nelas. Mas é preciso resistir. É preciso resistir ao diabo, sim. Ou melhor, é preciso se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo e às suas seduções,
que assim ele fugirá de você e de mim sempre. Então eu espero que isso aconteça. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.